São Francisco de Assis, de K. Chesterton. Capítulo 10. O Testamento de São Francisco. Num sentido, indubitavelmente, é triste ironia que São Francisco, que toda a vida desejara viver sem os homens em harmonia, viesse a falecer entre desarmonias crescentes. Mas não devemos exagerar esta discórdia, como alguns o fizeram, levando-a em conta de mera derrota de todos os seus ideais. Há alguns que representam a ruína da sua obra causada meramente pela maldade do mundo, ou pelo que sempre presumem ser a maldade ainda maior da Igreja. Este pequeno livro é um ensaio sobre São Francisco e não sobre a ordem franciscana, e muito menos sobre a Igreja Católica, o papado ou a política tomada contra os franciscanos extremistas, os fraticelli. É, portanto, apenas necessário anotar, em poucas palavras, qual foi a natureza geral da controvérsia que surgira furiosa depois da morte do santo e, até certo ponto, lhe perturbara os últimos dias de vida. O detalhe predominante era a interpretação do voto de pobreza ou a recusa de todas as posses. Ninguém, tanto quanto sei, jamais se propusera interferir com o voto do frade invitual de não ter posse alguma pessoal. Isto é, ninguém propusera interferir com a sua negação de propriedade particular. Alguns franciscanos, porém, invocando a autoridade de Francisco, foram mais longe do que isto e mais longe, creio, do que jamais quem quer que fosse. Propuseram abolir não somente a propriedade privada, mas a propriedade. Isto é, recusaram-se a ficar em absoluto responsáveis corporatamente pelas coisas, pelos edifícios, depósitos ou utensílios. Recusaram-se a assumir posses coletivamente, embora os usassem coletivamente. É perfeitamente verdade que muitos, especialmente entre os primeiros sustentadores deste ponto de vista, eram homens de espírito esplêndido e altruísta, inteiramente devotados ao ideal do grande santo. É também perfeitamente verdade que o Papa e as autoridades da Igreja não acharam que esta concepção fosse uma disposição trabalhável e adiantaram-se, modificando-a tanto ao ponto de pôr de parte certas cláusulas do testamento do grande santo. Mas não é absolutamente fácil ver se era uma disposição trabalhável ou até mesmo uma disposição, pois realmente foi uma recusa de dispor o que quer que fosse. Todos sabiam, de certo, que os franciscanos eram comunistas. Mas não era tanto ser comunista como ser anarquista. Forçosamente, por um argumento qualquer, alguém ou alguma coisa deve ser responsável pelo que aconteceu a um número de edifícios históricos, bens comuns ou móveis. Muitos idealistas do tipo socialista, notadamente da escola de Mr. Shaw ou Mr. Wells, trataram desta discussão como se fosse mero caso de tirania da parte de pontífices abastados e cruéis, esmagando o verdadeiro cristianismo de socialistas cristãos. Mas, na verdade, este ideal extremo foi, num sentido, o próprio reverso do socialista ou mesmo social. Precisamente a coisa que esses entusiastas recusaram foi a propriedade social sobre a qual se constrói o socialismo. O que recusaram primariamente a fazer foi o que os socialistas primariamente fizeram: admitir legalmente posse da sua capacidade corporada. Não é exato também que o tom dos papas perante os entusiastas fosse meramente áspero e hostil. O Papa manteve por longo tempo um compromisso que tinha designado especialmente para fazer face às objeções conscienciosas deles. Compromisso pelo qual o próprio papado mantinha a propriedade de uma espécie de custódia para os donos que recusavam tocá-la. A verdade é que este incidente mostra duas coisas bastante comuns na história católica, mas muito pouco compreendidas pela história jornalística da civilização industrial. Mostra que os santos eram, às vezes, grandes homens quando os papas eram pequenos. Porém, mostra igualmente que os grandes homens, às vezes, erram quando os pequenos acertam. E será, afinal de contas, difícil a qualquer observador cândido e lúcido negar que o Papa teve razão quando insistiu em dizer que o mundo não fora feito só para os franciscanos.
pois era isso que estava por detrás da contenda. Atrás desta questão prática particular havia algo muito maior e mais momentoso, cuja agitação e força podemos sentir ao lermos a controvérsia. Poderíamos ir ao ponto de estabelecer da seguinte forma a verdade última. São Francisco foi um homem tão grande e original que tinha em si qualquer coisa do que forma o fundador de uma religião. Muitos dos seus seguidores estavam mais ou menos prontos, no coração, a tratá-lo como o fundador de uma religião. Estavam dispostos a deixar o espírito franciscano escapar da cristandade como o espírito cristão escapara de Israel. Estavam dispostos a deixar que ele eclipsasse a cristandade como o espírito cristão eclipsara Israel. Francisco, o fogo que corria pelas estradas da Itália, devia ser o começo de uma conflagração na qual se haveria de consumir a antiga civilização cristã. Foi esse o ponto que o Papa teve de acomodar, se o cristianismo absorveria Francisco ou Francisco o cristianismo. E decidiu com acerto a parte dos deveres da sua posição, pois a Igreja podia conter tudo quanto havia de bom nos franciscanos, e os franciscanos não podiam conter tudo quanto havia de bom na Igreja. Há uma consideração que, embora suficientemente clara em toda a história, não foi talvez suficientemente notada, especialmente por aqueles que não são capazes de ver o caso, para certo bom senso católico, maior mesmo que o entusiasmo franciscano. Não obstante, nasce justamente dos méritos do homem que tão condignamente admiravam. Francisco de Assis, como foi dito e redito, era poeta, isto é, era um homem capaz de expressar a sua personalidade. Ora, é por toda parte a marca dessa espécie de homem o fato de suas próprias limitações o tornarem maior. Ele é o que é, não somente pelo que tem, mas em certo grau pelo que não tem. Mas os limites que traçam as linhas de semelhante retrato pessoal não podem ser tomados para limites de toda a humanidade. São Francisco é um exemplo poderoso desta qualidade num homem de gênio, no qual, mesmo o que é negativo parece positivo, por isso que faz parte do seu caráter. Excelente exemplo do que quero dizer pode obter-se na sua atitude para com o saber e a erudição. Ele não tomava conhecimento, em certa medida, desencorajava os livros e a instrução do livro, e do seu próprio ponto de vista e do da sua obra no mundo estava absolutamente certo. Toda a sua mensagem era ser tão simples que o bobo da aldeia poderia compreendê-la. Todo o seu ponto de vista era que parecia novidade no mundo novo capaz de ter sido feito nessa manhã. Exceção feita das coisas primeiras, a criação e a história do Éden, o primeiro Natal e a primeira Páscoa, o mundo não tinha história. Mas será desejado ou desejável que toda a Igreja Católica não tivesse história? É talvez a principal sugestão deste livro, essa de São Francisco ter andado pelo mundo como o perdão de Deus. Quero dizer que o seu aparecimento marcou o momento em que os homens se poderiam reconciliar não somente com Deus, mas com a natureza e, o mais difícil de tudo, consigo mesmos, pois assinalou o momento em que o paganismo sediço que envenenara o mundo antigo fora finalmente extraído do sistema social. Abriu as portas da era tenebrosa como da prisão de um purgatório onde os homens se tinham purificado como eremitas no deserto ou heróis nas guerras bárbaras. Foi, de fato, sua inteira função dizer aos homens para recomeçarem e, nesse sentido, dizer-lhes que se esquecessem. Se tivessem de virar uma página nova e recomeçar com as primeiras letras grandes do alfabeto, tragadas com simplicidade e cores brilhantes, a feição medieval primitiva foi claramente parte dessa particular alegria infantil. A colagem da página velha tão cheia de coisas negras, horripilantes e sanguinolentas. Por exemplo, já fiz notar que não existe na poesia deste primeiro poeta italiano nenhum traço de toda a mitologia pagã que perdurara muito tempo depois do paganismo. O primeiro poeta italiano parece o único homem no mundo que nunca ouviu falar de Virgílio. Isso foi precisamente certo para o sentido especial em que ele é o primeiro poeta italiano.
É assaz justo que ele chamasse rouxinol e não estragasse a sua melodia, nem a entristecesse com as terríveis histórias de Ítulus ou Progne. Em suma, é realmente muito justo e assaz desejável que São Francisco nunca tivesse ouvido falar de Virgílio. Mas será que realmente desejamos que Dante nunca tivesse ouvido falar de Virgílio? Desejaríamos verdadeiramente que Dante nunca houvesse lido nada sobre a mitologia pagã? Disseram com muita verdade que o emprego que Dante dá a tais fábulas é inteiramente parte de uma ortodoxia mais profunda, que os seus enormes fragmentos heréticos, as suas gigantescas figuras de Minos e de Caronte, não fazem senão dar uma ideia de alguma enorme religião natural atrás de toda a história e proveniente do primeiro simbolismo da fé. É bom ter-se a Sibila, tanto quanto David, no Dies Irae. Que São Francisco tivesse queimado todas as folhas dos livros da Sibila em troca de uma folha tenra da árvore mais próxima é perfeitamente verdade e perfeitamente adequado para São Francisco. Mas é bom ter-se o Dies Irae, tanto quanto o Cântico do Sol. Por esta tese, em suma, a vinda de São Francisco foi como o nascimento de uma criança numa casa escura, suspendendo a sua sentença. Uma criança que cresce na inconsciência da tragédia e triunfa pela inocência. Nele, necessariamente, não só a inocência, mas a ignorância. A essência da história é que ele pisasse a relva verde sem saber que crescia sobre um homem assassinado ou subisse num galho de madeira sem saber que fosse a forca de um suicida. Foi semelhante anistia e reconciliação que a fragrância do espírito franciscano trouxe ao mundo inteiro. Mas não se segue que devesse impor ignorância ao mundo inteiro, e suponho que teria tentado impô-la ao mundo inteiro. Para alguns franciscanos, teria parecido direito que a poesia franciscana excluísse a prosa beneditina. Para a criança simbólica, era bastante racional. Era bastante justo que, para semelhante criança, o mundo fosse um novo quarto infantil com paredes caiadas de branco, sobre as quais o menino pudesse riscar com giz as suas próprias figuras de criança nos seus contornos grosseiros e colorido vivo, os primórdios de toda a nossa arte. Era bastante justo que para ele tal quarto parecesse a mais estupenda mansão da imaginação do homem. Mas na Igreja de Deus existem muitas moradas. Toda heresia tem sido um esforço para diminuir a Igreja. Se o movimento franciscano se tivesse convertido numa nova religião, teria sido, afinal de contas, uma religião acanhada. Entanto, quanto se transformou aqui e ali numa heresia, foi numa heresia acanhada. Produziu o que uma heresia sempre produz. Fixou o modo contra a mente. O modo era, com efeito, originalmente o bom e glorioso modo do grande São Francisco, mas não era toda a mente de Deus ou mesmo do homem. E é fato que o próprio modo degenerou, transformando-se em monomania. Uma seita que veio a denominar-se os Fraticelli declarara serem seus adeptos os verdadeiros filhos de São Francisco e rompera com os compromissos de Roma em favor do que teria chamado o programa completo de Assis. Dentro de muito pouco tempo, esses franciscanos frouxos começaram a parecer tão ferozes como os flagelantes. Lançaram novos e violentos vetos, denunciaram o casamento, isto é, denunciaram a espécie humana. Em nome do mais humano dos santos, declararam guerra à humanidade. Não pereceram particularmente por serem perseguidos. Muitos deles foram eventualmente persuadidos, e o ouropígio restante, incapaz de persuasão, ficou sem produzir nada que ao menos lembrasse alguém do verdadeiro São Francisco. O mal desses indivíduos foi que eram místicos. Místicos e nada mais do que místicos. Místicos e não católicos. Místicos e não cristãos. Místicos e não homens. Perderam-se porque, no mais exato sentido, não haveriam de escutar a razão. E São Francisco, por mais selvagens e românticas que pudessem ter parecido as suas votações, elas sempre se prenderam à razão por um fio de cabelo invisível e indestrutível. O grande santo era sensato, e com o próprio som da palavra sensatez,
como um acorde mais grave ferido numa harpa, chegamos novamente a algo que foi realmente mais grave do que tudo a respeito dele, quase parecendo uma excentricidade travessa. Ele não era meramente excêntrico porque sempre estivesse convergindo para o centro e coração do labirinto. Tomava os atalhos mais curiosos e sinuosos na mata, porém sempre se encaminhava para casa. Ele não somente era humilde demais para ser heresiarca, como também demasiado humano para desejar ser extremista no sentido de um exílio nos confins da terra. O senso de humorismo que condimenta todas as histórias das suas escapadas, por si o impediu de endurecer-se na solenidade da integridade individual sectária. Ele estava por natureza pronto a reconhecer-se errado, e se os seus seguidores tivessem, em alguns pontos práticos, de admitir que ele estava errado, somente admitiram que estava errado para provarem que estava certo. Pois foram eles, os seus verdadeiros seguidores, os que realmente demonstraram que ele estava certo e ainda quando transcendendo algumas das suas negações, interpretaram e estenderam em triunfo a sua verdade. A ordem franciscana não se fossilizou, nem se interrompeu de súbito como qualquer coisa cujo verdadeiro propósito tivesse sido frustrado pela tirania oficial ou traição interna. Foi este o tronco central e ortodoxo, o que mais tarde produziu frutos para o mundo. Contava entre os seus filhos Boaventura, o grande místico, e Bernardino, o pregador popular, que enchera a Itália das bufonarias beatíficas de um jongleur de Dieu. Contava com Raimundo Lúlio, com seu estranho saber e seus grandes e arrojados planos para converter o mundo. Um homem intensamente individual, exatamente como São Francisco era intensamente individual. Contava com Roger Bacon, o primeiro naturalista cujas experiências com a luz e a água tiveram, todas, a curiosidade luminosa pertencente aos primórdios da história natural, e a quem mesmo os cientistas mais naturalistas saudaram como o pai da ciência. Não é verdade que estes simplesmente foram grandes homens que realizaram grande obra pelo mundo. É também verdade que foram certa categoria de homens mantendo o espírito e o sabor de certa categoria de homem, que podemos perceber neles um gosto de um dardo de audácia e reconhecê-los como filhos de São Francisco. Pois é esse o espírito inteiro e final com o qual nos devemos voltar a São Francisco, o espírito de gratidão por tudo que ele fez. Ele foi, acima de tudo, um grande doador. E importava-se principalmente com a melhor forma de dar, chamada ação de graças. Se outro grande homem escrevesse uma gramática de sentimento, bem se poderia dizer que ele escreveu uma gramática de aceitação, uma gramática de gratidão. Ele compreendeu até a profundidade máxima a teoria do agradecimento, e essa profundidade é um abismo sem fundo. Sabia que o louvor de Deus é mais forte quando se esteia ao nada. Sabia que podemos medir melhor a altura do milagre do mero fato da existência se compreendermos que, a não ser por uma estranha mercê, nem mesmo existiríamos. E qualquer coisa dessa verdade maior se repete em forma menor nas nossas próximas relações com tão poderoso produtor da história. Ele é também um doador de coisas que nós não teríamos nem sequer pensado por nós mesmos. Ele também é grande demais para que seja o que for, exceto gratidão. Dele procedeu um inteiro despertar do mundo, em uma aurora na qual todas as formas e cores se podiam ver como novas. Os poderosos e geniais homens que fizeram a civilização cristã que conhecemos aparecem na história quase como servidores e imitadores. Antes de Dante, ele dera poesia à Itália. Antes de São Luís governar, ele se tinha erguido como a tribuna dos pobres. Antes que Giotto pintasse quadros, ele havia executado cenas. O grande pintor que iniciou toda a inspiração humana da pintura fora ele próprio, inspirar-se com São Francisco. Dizem que quando São Francisco levou ao palco a sua feição de singeleza, uma peça da Natividade de Belém, com reis e anjos vestidos na indumentária medieval rija e vistosa e com cabeleiras douradas que faziam as vestes de auréola, operou-se um milagre cheio da glória franciscana. O menino Jesus era um bonequinho de madeira ou bambino,
e ao abraçá-lo, a imagem tomara vida nos seus braços. Ele certamente não estava pensando em coisas menores, mas podemos ao menos dizer que uma coisa tomara vida em seu abraço, e essa coisa damos o nome de drama. Exceto pelo seu intenso amor às canções, ele talvez não representou individualmente esse espírito em nenhuma dessas artes. Ele foi o espírito que se fez representar. Foi essência espiritual e substância que pisaram o mundo antes que alguém tivesse visto estas coisas nas formas visíveis derivadas daí. Um fogo erradio, como se de parte alguma, com o qual os homens mais materiais podiam acender archotes e círios. Foi a alma da civilização medieval antes mesmo de ter ela encontrado o corpo. Outra corrente bastante diversa de inspiração espiritual deriva em grande parte dele. Toda a energia reformadora dos tempos medieval e moderno que vai a cargo do Deus Est Deus Pauperum. Seu ardor abstrato pelos seres humanos encontrava eco numa multiplicidade de leis medievais justas contra o orgulho e a crueldade dos ricos, e acha-se hoje por detrás de muito do que se chama vagamente o socialista cristão, e mais corretamente pode ser denominado o democrata católico. Nem do lado artístico, nem do lado social haveria quem pretendesse que essas coisas não teriam existido sem ele. Entretanto, é estritamente verdadeiro dizer-se que não podemos agora imaginá-las sem ele, uma vez que ele viveu e modificou o mundo. E qualquer coisa do senso da importância que lhe era mais de metade do poder haverá de descer sobre quem quer que saiba o que foi na história essa inspiração e possa apenas registrá-la numa série de frases pobres e sem brilho. Ele saberá o que São Francisco quis dizer com a boa e grande dívida que se não pode pagar. Ele sentirá imediatamente o desejo de ter feito infinitamente mais e a futilidade de ter feito o que quer que fosse. Saberá o que significa ficar debaixo de tal dilúvio de maravilhas de um morto, e nada ter em troca para estabelecer contra ele. Nada ter que colocar debaixo das arcadas suspensas e opressivas de semelhante templo do tempo e da eternidade, exceto essa pequena vela que tão depressa se consome, ardendo à frente das suas relíquias.